Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso sobre os juizados especiais criminais e continuamos na nossa saga de estudar a Lei 9.099, artigo por artigo. Em especial hoje temos como objeto de estudo o artigo 63 da referida lei. Bom, como de praxe, vamos iniciar aqui a leitura do dispositivo legal para que possamos aqui discriminar os termos que serão estudados e assim facilitar o aprendizado de uma forma mais didática. Bom, o que é dito aqui é o seguinte, é que a competência, então primeiro eu vou grifar competência, tá certo? A competência do juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal. Então, o que nós temos nesse dispositivo é um dispositivo que define a competência do juizado especial. A questão é a seguinte, uma determinada infração penal de menor potencial ofensivo foi cometida. Qual juizado especial será o competente para analisar e julgar esse caso? A definição legal é que é do lugar em que foi praticada a infração penal. Bom, e o que isso quer dizer? De início, vamos para o próximo slide para nós vermos um pouquinho da doutrina a respeito do tema. Bom, sobre o tema, a doutrina ela traz algumas teorias, tá certo, pessoal? Teorias para definição do local em que foi praticada uma infração penal. E eu quero frisar para vocês que nesse slide nós não estamos aqui ainda explicando o teor, né, qual teoria adotou o legislador no artigo 63. Não é isso. O que nós estamos estudando agora é, de maneira geral, as teorias existentes na doutrina para a definição da competência, tá certo? Em específico aqui para a definição do lugar em que é praticada uma infração penal, tá bom? As teorias são as seguintes. A primeira teoria existente na doutrina para a definição do local em que é praticada uma infração penal é a teoria da atividade. Essa teoria, ela utiliza como critério o local da ação ou omissão, tudo bem? Para essa teoria, é praticada a infração penal no lugar em que foi praticada a ação ou omissão pelo autor do fato. Já uma segunda teoria sobre o local em que foi praticada uma infração penal é a teoria do resultado. Segundo essa teoria, pessoal, uma infração penal é considerada praticada no local em que se dá o resultado da infração penal. Então, imaginemos que alguém pratica um crime e a ação é praticada num lugar, o resultado criminoso ocorre em outro lugar. Para essa segunda teoria, é considerado local do crime o local em que ocorre o resultado, não o local em que ocorreu a ação ou omissão. Então, a gente verifica que essa primeira e essa segunda teorias, elas divergem, né? A primeira entende que, olha, eu considero o lugar da ação ou omissão, da conduta. A segunda, não, eu esqueço o local da ação ou omissão e, na verdade, eu considero apenas o local do resultado, tá certo? Agora nós também temos uma terceira teoria, que é a teoria da ubiquidade, também chamada de teoria mista. Por que ela é chamada de teoria mista? Ela é chamada assim porque ela mistura os dois critérios das teorias anteriores. Ela considera tudo. Ela diz o seguinte, olha, é considerado o local da infração penal tanto o local em que ocorreu a ação ou omissão quanto o local em que ocorreu o resultado. Então, para a teoria da ubiquidade, a lei entenderia no seguinte, se a lei adotasse a teoria da ubiquidade, ela entenderia o seguinte, olha, a conduta foi praticada no lugar X, o resultado foi praticado no lugar Y.
Para fins legais, é local do crime os dois lugares. O lugar em que houve a conduta, a ação ou omissão, e também o lugar do resultado. Então a gente percebe aqui que essa terceira teoria é um misto das duas primeiras, certo? E como eu ressaltei para vocês, nesse slide nós só estamos vendo doutrina. Na doutrina existem essas três teorias. Aí a nossa pergunta tem que ser a seguinte: qual teoria adotou o artigo 63? Qual teoria ele adotou? Será que ele adotou a teoria que está na letra A, a teoria que está na letra B ou a teoria que está na letra C? Vamos ao próximo slide para estudar esse tema. Nesse slide nós vemos que, segundo a doutrina majoritária, o artigo 63 da Lei 9.099 adotou a teoria da atividade. E lembrando aqui, para nós anotarmos, teoria da atividade é aquela que define como local da infração penal o local em que ocorre a ação ou omissão pelo autor do fato, tá certo? Então, o criminoso, onde ele praticou a conduta dele? O lugar da conduta dele é o que define o lugar do crime. Vamos ver aqui um caso hipotético para facilitar a compreensão de vocês. Coloquei o seguinte, olha pessoal, prestem muita atenção. Antônio e Bruno estão próximos um do outro, tá? Então eu quero que vocês tenham isso em mente. Eles estão próximos um do outro. Vou até fazer um pequeno desenho aqui em cima, só para vocês se situarem. Aqui está um município e aqui está outro município, tá certo? Aqui do exemplo. Bom, vamos continuar lendo o exemplo aqui. Caso hipotético. Antônio e Bruno estão próximos um do outro, 10 metros de distância. Eu vou colocar aqui o Antônio de um lado da fronteira e o Bruno do outro lado da fronteira, tá certo? Em azul nós temos um município, em preto aqui nós temos outro município. E os pontinhos aí vermelhos são o Antônio e o Bruno. Eles estão a 10 metros de distância um do outro. Um está na cidade X e o outro está na cidade Y. Antônio pega uma pedra e ele joga essa pedra no Bruno. Então ele vai e joga uma pedra no Bruno. A intenção de Antônio ao fazer isso é o quê? É lesionar o Bruno. E o Bruno, de fato, ele sofre uma lesão corporal de natureza leve, que nós já vimos que é uma infração penal de menor potencial ofensivo. Tudo bem. E aí, a pergunta que chega é a seguinte. Esse aqui é o município X. Esse aqui é o município Y. A pergunta que fica é a seguinte. Qual é o local que é em que é considerado como praticada a infração penal, para fins de definição da competência do juizado especial? Se o juizado, e aqui eu ainda não vou falar qual teoria o juizado adota, eu vou só pensar nas três teorias que nós acabamos de estudar para entender que se eu aplicar uma, onde é o local da infração penal, se eu aplicar a outra, onde que é o local, e se eu aplicar a terceira, onde que é o local. Então vamos lá. Se o juizado ele adota a teoria da atividade, se for essa a nossa conclusão, e inclusive é o que nós colocamos na letra A, né? Então aí é considerado praticada a infração penal no município X, que é o município em que ocorreu a ação ou omissão, no caso aqui uma ação, tá certo? Se por um acaso nós pensarmos esse caso concreto aqui que eu dei à luz da teoria do resultado, aí a conclusão que nós tomaríamos é que o local em que foi praticada a infração seria o município Y. Correto? Por fim, à luz da teoria da ubiquidade ou teoria mista, o local da infração penal seriam tanto o município X quanto o município Y. Os dois considerariam-se praticadas
consideraria-se praticada a infração penal, tanto em um quanto no outro. Perfeito. E aí a pergunta é, qual a teoria adotada pela Lei 9.099 no seu artigo 63? Como eu já mencionei aqui, olha pessoal, na letra a teoria adotada foi a da atividade. Então, sabendo que foi a teoria da atividade, a teoria adotada pelo legislador, nós podemos concluir, sem medo de errar, que o local da infração penal é o município X, que é o local em que aconteceu a ação do Antônio jogar uma pedra, tá certo? Ele jogou a pedra no município X, o resultado só ocorreu no município Y, que é onde Bruno estava e acabou se machucando, mas a ação de jogar pedra aconteceu no município X. Então, a conclusão é esta. O GCRIM, de qual cidade será competente? Olha, como a lei do juizado especial adotou a teoria da atividade, o GCRIM da cidade em que o Antônio está será o competente, porque é o local da ação, ou seja, o GCRIM da cidade X. Perfeito? Então, eu creio que deu para compreender, né, pessoal? O juizado especial criminal, ele adotou, no seu artigo 63, a teoria da atividade, que define como local da infração penal o lugar em que ocorre a ação ou omissão. E é isso o que define a competência segundo a lei, tá certo? Então a competência é determinada pela teoria da atividade, tá certo, pessoal? Então é isso, a aula de hoje é essa, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.